O corpo humano é cheio de curiosidades bizarras, mas tem uma parte específica que guarda segredos que pouca gente conhece. Você já imaginou que algo nessa região pode mudar de tamanho dependendo do clima? Ou que existe um lado que geralmente é diferente do outro? No vídeo de hoje, você vai descobrir fatos surpreendentes sobre essa parte que vão deixar sua mente em choque. Mas cuidado! Quanto mais você souber, mais difícil vai ser esquecer. Então fica até o final e prepare-se para se surpreender. Pode parecer estranho, mas quase todo homem tem um lado do testículo que fica mais baixo do que o outro. E não, isso não é um defeito, nem algo preocupante. Na verdade, essa assimetria tem uma explicação biológica bem interessante. Essa assimetria não acontece por acaso. A posição dos testículos dentro da bolsa escrotal é regulada pelo corpo para garantir um funcionamento ideal. Isso porque essas glândulas têm uma função essencial no sistema reprodutivo e precisam se manter em uma temperatura ligeiramente mais baixa do que a do resto do corpo, para que o processo de produção de células reprodutivas funcione corretamente. Mas o que isso tem a ver com a diferença de altura? Tudo! Se os testículos estivessem exatamente na mesma posição e altura, eles ficariam em contato constante um com o outro, gerando mais calor por atrito e dificultando a regulação térmica. Esse aumento de temperatura poderia prejudicar a qualidade e a produção das células reprodutivas, algo que o corpo tenta evitar a todo custo. Para resolver esse problema, o organismo adota essa pequena diferença de altura, garantindo que a ventilação na área seja mais eficiente e que a temperatura se mantenha dentro do nível ideal. Outro fator que influencia essa assimetria é o sistema circulatório. No lado esquerdo, a principal veia responsável por drenar o sangue da região, chamada veia espermática esquerda, é um pouco maior e segue um caminho diferente do lado direito. Isso faz com que o fluxo sanguíneo naquele lado tenha um comportamento distinto, o que pode contribuir para que o testículo esquerdo fique mais baixo na maioria dos casos. Imagine um carro que precisa manter o motor resfriado para não superaquecer. Agora pense que o corpo humano tem algo parecido acontecendo dentro dele, especialmente quando se trata dos testículos. Essa região precisa operar em uma temperatura ideal para que tudo funcione corretamente, e o corpo humano tem um sistema de resfriamento altamente sofisticado para isso, algo que você provavelmente nunca percebeu, mas que está funcionando o tempo todo. O que pouca gente sabe é que os testículos precisam estar cerca de 2 a 3 graus mais frios do que o resto do corpo. Se eles ficarem muito quentes, a produção de células reprodutivas pode ser prejudicada. Mas como o corpo mantém essa temperatura estável, mesmo em climas quentes ou frios, a resposta está em um sistema extremamente inteligente que envolve músculos, vasos sanguíneos e até mesmo a própria pele da região. O primeiro mecanismo de controle térmico está nos músculos cremaster e dartos, que trabalham juntos como um termômetro automático. Quando a temperatura ambiente está fria, esses músculos contraem e puxam os testículos para mais perto do corpo, aproveitando o calor natural para mantê-los aquecidos. Já quando o clima está quente, eles relaxam, permitindo que a bolsa escrotal fique mais solta e afastada do corpo, facilitando o resfriamento. Mas isso não é tudo. Existe também um sistema avançado de troca de calor pelo sangue. Os vasos sanguíneos que levam sangue quente do corpo para os testículos passam por uma espécie de serpentina de veias que já estão carregadas com sangue resfriado da região. Esse processo, chamado troca térmica contra a corrente, faz com que o sangue quente perca calor antes de chegar aos testículos, mantendo a temperatura dentro do nível ideal. Além disso, até a textura da pele da bolsa escrotal ajuda no controle térmico. Quando o ambiente está quente, a pele se estica, tornando-se mais fina e aumentando a superfície de contato com o ar, o que ajuda na dissipação de calor. Já no frio, a pele se contrai e enruga, reduzindo a perda de calor e ajudando a manter a temperatura ideal. Isso significa que, sem que você perceba, seu corpo está ajustando automaticamente essa região várias vezes ao longo do dia para garantir que tudo continue funcionando perfeitamente. O mais impressionante, esse sistema de controle térmico acontece de forma involuntária, sem que você precise fazer absolutamente nada. É como se seu corpo tivesse um ar-condicionado natural, garantindo que essa região sempre permaneça na temperatura perfeita. Então, da próxima vez que perceber mudanças na posição ou aparência dessa região, lembre-se, seu corpo está apenas regulando o próprio sistema de resfriamento. E essa é uma das adaptações mais incríveis da biologia humana. E as próximas curiosidades são ainda mais surpreendentes. Nosso corpo tem uma capacidade incrível de se curar. Se você corta a pele, ela se regenera. Se quebra um osso, ele se reconstrói. Mas você sabia que os testículos possuem um poder de regeneração impressionante, que supera muitas outras partes do corpo?
Parece inacreditável, mas os testículos conseguem se recuperar de traumas severos, doenças e até mesmo de lesões que prejudicam a produção de células reprodutivas. Isso acontece porque eles possuem um sistema único de células-tronco, que permite a renovação constante de seus tecidos, algo que nem todos os órgãos têm. O mais impressionante, mesmo que ocorra uma queda drástica na produção de células reprodutivas, seja por estresse, alta temperatura ou até mesmo exposição a substâncias nocivas, os testículos podem ativar um processo de regeneração e voltar ao funcionamento normal em poucos meses. Isso é algo que pouquíssimos órgãos no corpo conseguem fazer. Pesquisas mostram que, em situações de grande estresse térmico ou químico, os testículos podem temporariamente parar a produção de células reprodutivas, como um mecanismo de defesa. Mas quando o ambiente volta ao normal, as células-tronco entram em ação e reconstroem tudo do zero. Em testes com animais, cientistas conseguiram fazer com que testículos totalmente atrofiados voltassem a produzir células saudáveis depois de apenas algumas semanas. E não para por aí. Estudos indicam que em casos de perda parcial da função dos testículos, o próprio corpo pode redirecionar a atividade para a parte saudável restante, compensando a perda e garantindo que tudo continue funcionando corretamente. Isso significa que mesmo em casos de grandes danos, os testículos são capazes de se adaptar e continuar cumprindo seu papel. Agora imagine o impacto dessa descoberta na medicina. Os cientistas estão estudando maneiras de usar esse poder regenerativo dos testículos para tratar outros órgãos do corpo que não possuem a mesma capacidade. O futuro pode trazer avanços incríveis baseados nesse mecanismo. Agora que você descobriu tudo sobre a importância da temperatura para a saúde dos testículos, é hora de refletir e cuidar do seu corpo de maneira mais consciente. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua saúde reprodutiva e bem-estar geral. Se gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Afinal, todos merecem saber dessas curiosidades para garantir uma vida saudável.